Vamos analisar a vitória sobre o Macaé por 4-2, que olha que a gente vai respirar fundo porque valeu a vitória, mas também tem pontos negativos para a gente pontuar. Aqui no YouTube é o último gravado que eu gosto de botar todas as análises, todas as minhas redes, né? Aqui no YouTube, no TikTok, no Instagram, mas eu vou acabar agora fazendo uma live mesmo aqui no YouTube, depois eu faço gravado nas demais redes. Mas vamos falar sobre essa vitória do Gigante da Colina já. Salve, salve galera do Vascão. Boa noite para todo mundo. Não valeu a vitória do Vasco, né, sobre o Macaé por 4-2. Vasco e Macaé jogaram para um público pagante de 12.011 pessoas e um público presente de 12.598, daí umas 400 pessoas de gratuidade, com uma renda de R$ 496.904. Bom, valeu os 3 pontos. Iniciar o Carioca com o pé direito, uma vitória. O Fluminense também iniciou com vitória, o Botafogo também, só o Flamengo que não. Mas, se eu não me engano, sou o único que jogou com o time titular já de cara foi o Vasco. E mostrou o Vasco de 2025. O Vasco ainda não mudou de cara, não mudou de característica, não mudou de performance. É um time, um time mesmo, mas poderia ter mostrado aí evolução, né? Se teria alguma coisa fantástico, entre aspas, assim dizer, se o time tivesse se resguardado, né? Tivesse sido mais cauteloso, né? Com mais segurança, posso assim dizer, de tentar evoluir os defeitos do ano passado e mostrar melhoras, né? Poderia ficar treinando e deixar o time, chamado time B, jogando e indo estreado no clássico contra o Flamengo, mas recomendado jogar logo de cara. E a gente viu os mesmos efeitos de 2025. O Vasco começa intenso, marcando a saída de bola do adversário, não deixando o adversário respirar. E nisso tem a maior posse de bola que o seu adversário. Se bem que hoje não teve uma diferença tão grande, né, como se esperava ter. Mas é capaz, na coletiva, o Fernando Diniz lá falar sobre a posse de bola. Parece até que o futebol mudou de objetivo. Quem ganha hoje é quem tem mais posse de bola, o que acerta o gol. Segundo o Fernando Diniz, porque toda hora eles estão falando de posse de bola. E aqueles produtores de conteúdo, aqueles jornalistas mais alinhados à diretoria, vivem babando o Fernando Diniz sobre a posse de bola. Tem uma que inspira o Fernando Diniz, aquele Barcelona, do Pepe Guardiola, mas não adianta você ter 90% de bola e o adversário só 10%, e o adversário sabe chegar ao gol, você não. Mas o Vasco começou intenso, fez 2 gols em 25 minutos de jogo, abriu aos 6 com o Ryan, de uma jogada errada do Força, que o André Gomes, esperto, roubou a bola, pegou a bola, invadiu a área, chutou, o Yuri Duarte deu o rebote, o Ryan conferiu. E aos 25, numa jogada característica, um bonito gol do Felipe Coutinho, né?
pegou pela esquerda, ciscou para a direita, bateu cruzado no ângulo, que o Yuri Duarte nem se mexeu. 2-0. E se tivesse tomado umas decisões melhores, poderia ter feito o terceiro. Só que aí, quando chegou por volta de 35 minutos, o Vasco, como sempre, como foi no ano passado, o Vasco cansa, baixa linhas e convida o seu adversário. E os erros individuais começam a aparecer por aí. Nisso, o Lucas Pinto fez uma bela de uma cagada, ia entregar o gol ao adversário, quando o jogo ainda estava, ou já estava 2-0. Não, desculpe, o Marca já tinha feito um gol que a maioria dos times, os times que treinam, não sabe lá o que o Vasco treina, mas a maioria dos times já postados defensivamente é uma identidade defensiva, que geralmente não tomam mais esse tipo de gol. E o Vasco tomou de uma jogada ensaiada, que o cara bateu curto, ninguém marcou o cara que estava à frente do escanteio, o cara cobra curto, e ele cruzou. A defesa do Vasco rebateu mal, a bola foi cabeçada de volta para a área, a defesa dormiu e o Alex, mini voleio, fez 2-1. Também foi um gol bonito também. E teve o erro do Lucas Pinto, que muito possivelmente chegaria ao empate, marcar, mas o Lucas Pinto caiu e puxou o pé do cara. E ele era o último homem, não tinha outro jeito do árbitro. A regra como diria Bernardo César Coelho, a regra é clara. Quando o último jogador de linha e o atacante parte de frente para o gol, tem que ser vermelho, e o árbitro não teve outro, deu o cartão vermelho para o lateral esquerdo vascaíno. Olha que o Lucas Pintão, eu estou passando para o Lucas Pintão, errou feio, e a expulsão foi justa, mas ele vinha de uma lesão. Para este primeiro jogo, era recomendável ele iniciar no banco, né, e entrar aos poucos e recuperar a titularidade. E esses erros aí acabam, e quando o time abaixa linhas, esse tipo de erros individuais acaba sempre acontecendo. E o Vasco tem problemas de bolas longas, né, antes mesmo do gol do Maricá, o Marcelo teria feito um gol, só que ele estava visivelmente impedido. E os defeitos, todos os defeitos de falta de posicionamento em bolas longas, né, desatenção e bola parada, e baixando as linhas, cansando no meio de cada etapa, continua a mesma coisa. Bom, ainda como é um primeiro jogo, ainda espero ver a evolução desse time. É claro que precisa reforçar, e talvez com novos reforços. Não estou falando de reforços de quantidade, porque até o momento, para mim, os que vieram até o momento, já vou falar do terceiro reforço confirmado, mas estou falando que já vem treinando com os novos companheiros, Rojas e o Alain, são de compor elenco, ou seja, de quantidade, não de qualidade, mas já vai chegar um reforço de qualidade, que é o Bremer, né? Tudo certo entre o Vasco e o Menezes. Entre o Vasco, o jogador já estava certo há muito tempo, mas com a Udinese faltava, e já chegaram
aos ponteiros comuns. O jogador deve chegar nesses próximos dias ao Brasil, fazer exames médicos e assinar com o Gigante da Colina. É um bom reforço para o ataque. E eu senti hoje um misto de despedida do Ryan. Espero estar enganado. E no segundo tempo, o Vasco voltou com aquela intensidade, fez o terceiro e quarto gol logo no início do segundo tempo. Uma bela escapada do Ryan, que ele entrou de cara, o gol driblou o Yuri Duarte, fez o gol. Até a arbitragem pensou que o Ryan estava impedido, mas ele saiu antes saiu antes do campo de defesa, ou seja, não tem impedimento quando ainda está no campo de defesa. Depois viram que o gol era legal e um gol do Cuesta, que foi um gol à pelada. Gol que a gente faz aqui no aterro do Flamengo. Né? Com cobrança de escanteio, o Comita cabeceou para a pequena área, o Cuesta chutou de maneira estabanada, o Duarte ainda deu rebote, um rebote maluco, ele se estabanou com a bola sobre o próprio Cuesta, com o goleiro caindo, fez o gol. Então, estava 4-1, o Vasco procurava administrar, sair no erro do adversário, mas novamente desatenção na defesa de bola parada, cobrança de escanteio direto para a área, ninguém subiu com o Marcelinho, que ele cabeceou no canto ali, é difícil do goleiro chegar, e eles fizeram o segundo gol. E tinha o Vasco hora e meia, tinha esse problema de atenção, de linhas baixas, que por duas vezes o Maricá chegou com perigo, mas o Vasco também perdeu chances de fazer o quinto gol. O Vaete, por exemplo, que entrou no lugar do Ryan, poderia ter feito até um golaço, né? Que ele recebeu uma bola lançada, bateu a bola no peito, mas em vez de deixar ela descair mais um pouco, bateu de primeiro e isolou a bola. Mas enfim, valeu pela vitória, né? Sempre uma vitória pode dar autoconfiança, mas por outro lado, deixa a gente preocupado que os erros de 2025 permanecem ali, e pegar adversários de um nível maior, que vai enfrentar no Campeonato Brasileiro, pode enfrentar, né, na Sul-Americana, na quinta fase da Copa do Brasil, eu não acredito. Pode ser que na fase seguinte, sim, mas na quinta fase eu não acredito que vai pegar um adversário da primeira prateleira do futebol brasileiro. Mas então, sem ser esse final de semana, o outro já começa o Campeonato Brasileiro. E é preciso, quarta-feira que vem, a estreia contra o Mirassol, lá em São Paulo. O São Paulo e o Mirassol mostrou que, pelas peças que eles perderam, esse repôs à altura, continua não sendo um time bobo. São Paulo e São Paulinos que diga. Então, tem uma semana para o Fernando Diniz corrigir antes da estreia do Brasileiro. Mas antes, o Vasco vai no domingo às 6 da tarde, vai pegar o Nova Iguaçu, fora de casa. É mais um teste para ver se o time mostra a evolução desses problemas de não manter a intensidade no jogo todo, desatenção e desorganização de bolas longas. Então, é isso, galera. Até o nosso. É o Bremer. Olha, eu gostei da contratação. Eu lembro dele no São Paulo. Foi comandado, inclusive, pelo Fernando Diniz, lá no São Paulo. É um bom jogador, é um gênio fora de série, mas é um muito bom jogador.
Não sei até que ponto isso pode estar ligado a uma possível saída do Rayan, né? Hoje teve pelo menos nas imagens da Globo, soou como se fosse uma despedida. Não se tem notícia dele ter sido vendido, mas se não for nessa janela, a outra, é possível que ele seja bem assediado pelos clubes da Europa. Pois falando no Rayan, o Vasco terá uma futura venda só 60%. É isso mesmo? Bom, espero que o Pedrinho apareça em outra entrevista onde ele está protegido, onde ele está. Não vai ser confrontado, vai ter pergunta cômoda para ele, entre amigos, entre aspas, que ele fale dessas últimas notícias que numa venda o Vasco terá só 60% sobre o direito do Renan. Que seja facilíssimo, espero. Então, é isso, galera. Até o nosso Despertar Vascaíno com o primeiro tempo, na coletiva lá, São Januário, e a hora do almoço com o segundo tempo, na entrevista coletiva lá de São Januário. Até mais.